Como já se tornou praticamente uma tradição, a AMD lançou mais uma atualização de driver. Anualmente eles têm lançado grandes atualizações de drivers e dessa vez nós recebemos a versão 2020. Tá parecendo até montadora de veículos, onde nem virou o ano e a gente já está recebendo modelos do próximo ano. Mas a AMD lançou o driver com várias atualizações e com algumas implementações bem interessantes. E na verdade o que a gente quer saber é, será que a AMD realmente trouxe ganhos nos seus drivers? Ou será que ela está capando seus drivers? A gente vai testar, não vou responder para você agora. Peraí que tô no meio de uma batalha aqui. Pronto. E o vídeo? O vídeo. É que eu tava no meio de uma batalha. Batalha do quê? Eu tava jogando o Raid Shadow Legends. Você não conhece ainda o Raid Shadow Legends? O Raid Shadow Legends é um jogo RPG por turnos, com um download grátis para celulares Android e iPhone iOS. O jogador tem acesso a mais de 300 personagens de 16 facções diferentes para completar missões e derrotar monstros, além de poder montar clãs. São 14 novos campeões todos os meses. Para evoluir, coletar itens e colecionar heróis, os usuários travam batalhas entre os modos de jogo campanha, calabouços, guerra de facção, arena e chefe de clã. Seu jogo será sempre interessante, recebendo recompensas pelo progresso que você obtém do jogo. O game possui 12 níveis de campanha, cada um com 7 fases e 3 níveis de dificuldade. Entre os destaques do game nós temos ainda a Árbitra. Crie o seu personagem com milhares de opções, artefatos, customizações e habilidades. Tudo isso com uma qualidade gráfica excepcional para os smartphones. Um dos 3 jogos mais bem avaliados do Google Play, com mais de 15 milhões de downloads nos últimos 6 meses. Experimente você também o jogo Raid Shadow Legends, pelo link na descrição desse vídeo. Gostei. Foi de Monkey. Eu quero. Hã? Onde eu baixo? Ah, você também quer jogar? Ah, então aproveita a oportunidade. Aqui na descrição desse vídeo tem os links especiais que garantem a você 50 mil pratas no jogo e um campeão épico gratuito, como parte do programa para novos jogadores para iniciar sua jornada. Como eu disse para vocês, a AMD trouxe diversas implementações nos seus novos drivers que são bem interessantes e que deixam a questão de desempenho até um pouco de lado. Sim, a AMD disse que melhorou o desempenho em alguns games e que o ganho foi realmente bem bacana e tal, mas não está muito interessado nisso num primeiro momento. A gente está interessado nas grandes atualizações e no que foi incluído no driver. A AMD já tinha um bom driver e já tinha uma boa experiência, na verdade, com o seu Radeon Software, que é o pacote que abrange todos os serviços que estão inclusos no driver. Além de fazer as modificações normais do driver, como mexer em padrões de cores, como mexer em configurações globais dos games, para mexer entre eles e em várias outras definições, agora nós temos também a inclusão de alguns recursos adicionais que podem influenciar no desempenho e na qualidade do seu jogo. Mas na real, o mais importante nessa atualização foi a atualização da interface. O driver era bom, a interface já era boa, mas em alguns casos deixava a desejar um pouco e você tinha que ficar procurando algumas informações que não estavam bem claras, nem ficava tão evidente o que elas faziam. Agora nós temos uma interface que é realmente uma das melhores que nós já vimos e que, vou falar para vocês, coloca uma faca no pescoço do GeForce Experience da NVIDIA, que também traz uma ótima experiência, mas atualmente o driver da AMD traz uma experiência mais completa, então é esperar para ver o que vem no próximo GeForce Experience. Também é importante lembrar que o driver da NVIDIA e o GeForce Experience são duas coisas separadas, e agora tem até um software separado para você mexer nos LEDs dos seus modelos Founders Edition. Não que tenhamos tantos modelos Founders Edition por aí, mas agora é um software separado e isso estava incluso no GeForce Experience anteriormente. Já a AMD optou por fazer um pacote, então nós temos ali o driver e nós temos também essas features, né, esses recursos extras para você gerenciar juntamente com o mesmo software. Além disso, nós temos novas opções ou novas configurações para quem faz streaming. Então, se você streama e usa diretamente o software da AMD, tivemos ótimas atualizações. Por ali você consegue fazer algo muito parecido com o que você faz no OBS e nós temos diversas opções para você configurar a sua live. Também você consegue montar os cenários para quem trabalha com live, fica mais claro o que é isso. Você consegue trabalhar diversos cenários para você deixar pré-definido e colocar ali para sua stream. Você consegue conectar com diversas contas, deixar pré-conectado para você fazer uma stream com apenas um atalho e você consegue também configurar os atalhos de forma mais simples.
a maioria dos recursos já estavam ali presentes, mas não eram tão fáceis de você gerenciar. Também ficou mais fácil para monitorar o desempenho do seu PC e descobrir exatamente o que pode ou não estar dando errado. Além daquele Upgrade Advisor que a gente já tinha anteriormente, que é meio bugado, que às vezes ele sugere uns upgrades meio bizarros para você, nós temos na página inicial um quadro onde nós conseguimos ver quais foram os jogos que nós utilizamos recentemente, qual foi o tempo jogado e qual foi a média de FPS. Você consegue ter ali uma média de FPS, obviamente que ele vai pegar dependendo da quantidade de horas que você jogar ou do tempo que você tiver logado no game, estiver jogando, ele vai pegar uma média aproximada, não é exatamente uma média perfeita, já que ele acaba medindo todo o tempo que você está no game. Às vezes você está no menu, às vezes você está, sei lá, no loot e não é exatamente o mesmo FPS. Mas ele já traz uma métrica de desempenho bem aproximada para você poder monitorar. Além disso, você consegue em tempo real colocar o que você já conseguia antes, que é um quadrinho mostrando todas as utilizações de hardware do seu PC, como que está a utilização de GPU, temperatura, clock de CPU, enfim. Você consegue monitorar ali até as temperaturas e se você abrir com Alt R o seu painel, você consegue ver uma métrica mais detalhada mostrando como que está a utilização num tempo parecido com o que a gente tinha no Watchman, mas agora você tem ali somente como monitoramento. Você também consegue criar perfis específicos para cada game, então de repente tem um game que você quer mais desempenho da GPU e você vai fazer um overclock só para aquele game, assim como alguns recursos você vai ativar só naquele, como o Radeon Anti-Lag, como o Image Sharpening, enfim. Tem algumas coisas que você quer deixar alinhadas para aquele game, você consegue criar um perfil e colocar esses recursos especificamente, bem como o overclock específico. Também foi adicionada uma ferramenta de overclock automático que é bem simples e que teve bons resultados nos testes que nós fizemos aqui. Nós podemos trazer um comparativo mais detalhado, mas eu recomendo que você realmente experimente essa ferramenta. Ela é segura, é bem tranquila e nós conseguimos bons ganhos de desempenho aqui utilizando a ferramenta que vem no software. Mas o que nós queremos saber é, será que teve realmente um ganho tão grande de desempenho assim? Será que nós tivemos uma atualização que trouxe ganhos em relação aos drivers anteriores? E será que a AMD não está capando aí o seu desempenho para depois dizer que melhorou? É o que nós vamos descobrir nos testes. Eu resolvi fazer alguns testes aqui com a RX 580. Ai, AMD, achou que eu ia testar na RX 5700, né? Mas vocês nem mandaram ela para cá. Então, não tem teste na RX 5700 XT, e sim na RX 580, que é uma placa que já está há mais tempo no mercado, que tem uma arquitetura que é anterior a uma GCN e que também é uma das placas mais vendidas da AMD recentemente. Então, para o público mainstream, nós queremos saber se houve ganho de desempenho ou se a AMD, safadinha, anda capando o desempenho da sua RX 580. Para os testes, eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 2600 com um Cooler Box, 16 GB de memória 2400 MHz da Ballistics, uma placa-mãe X370 Taishi da ASRock, uma RX 580 XFX, um SSD de 240 GB da HyperX, um NVMe de 500 GB da Samsung, que não tem nenhum take para você olhar, e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Eu fiz os testes em alguns títulos mais antigos e alguns mais recentes para ver se a gente teve algum ganho de desempenho. Obviamente que eu forcei mais a qualidade gráfica para a gente não ter um gargalo de CPU, mesmo a gente estando utilizando um Ryzen 5 2600. Também montei esse setup porque não é um setup para sobrar desempenho, é um setup equilibrado que faz mais sentido com o que você vai encontrar aí. Então de nada adianta eu colocar uma RX 580 num 9900K, sendo que eu duvido que alguém tenha uma RX 580 num 9900K. Tem? Tem sim. Então vamos dar uma olhada na performance. Nós comparamos aqui 3 drivers, uma versão de julho de 2019, uma versão de novembro de 2019 e a versão Adrenaline 2020. Então nós pegamos um driver lá do meio do ano, um driver mais recente, ou seja, o último que nós tivemos, ou o penúltimo, acho que é o último que nós tivemos, ou um dos últimos que nós tivemos antes dessa grande atualização, para a gente ver se teve alguma evolução do driver durante o ano e se nós tivemos algum ganho real saindo da versão anterior para essa versão Adrenaline 2020. Em Assassin's Creed Odyssey nós vemos uma pequena oscilação nos drivers, saindo de uma média de 54 FPS para 55 com a Adrenaline 2020, completamente dentro da margem de erro, bem como as mínimas na casa dos 43 FPS na versão de julho e 42 na versão
2020, passando por 41 na versão de novembro, ou seja, apenas uma oscilação nos resultados dentro da margem de erro. Em Battlefield 5 nós fizemos testes em DirectX 11 e em DirectX 12 e nós vemos aqui uma grande flutuação na performance. Em DirectX 12 nós tivemos alguns ganhos bem importantes nas mínimas, saindo de 54 FPS para 62 e chegando em 63 FPS na versão 2020, e em DirectX 11 tivemos um ganho considerável de performance na média, saindo de 72 FPS, chegando em 73 FPS, e agora na versão 2020 chegando aos 76 FPS de média. A oscilação nas mínimas fica dentro da margem de erro e com isso nós só vemos na verdade um distanciamento maior do DirectX 12 que apresenta uma maior estabilidade no frame time com mínimas mais próximas da média. Em Far Cry 5 nós tivemos zero ganho, nós estamos completamente dentro da margem de erro com 71 FPS de média em todos os drivers e 59 FPS na versão de julho e novembro e apenas 60 na versão de 2020, sem nenhuma alteração por aqui. Em GTA V o quadro se repete com apenas uma oscilação nos resultados, com média de 60 a 61 FPS e mínimas de entre 43 e 45 FPS. Em Metro Exodus nós tivemos uma oscilação dentro da margem com 41 FPS na versão de julho, 42 de novembro e 43 na versão 2020, com as mínimas em 22 FPS e subindo para 23 na versão 2020, mas dentro da margem de erro. Em Rainbow Six Siege nós vemos um ganho interessante saindo da versão de julho para a versão de novembro, saindo de 152 FPS para 160 e 101 de mínima para 113. Da versão de novembro para a versão de 2020 nós tivemos nenhum ganho com 160 na média e 115 na mínima na oscilação dentro da margem de erro. Em Red Dead Redemption 2 nós tivemos uma grande oscilação na versão de julho de 2019 para a versão de novembro, mas aqui é importante ressaltar que eu utilizei também os testes com a versão inicial do game, mostrando que às vezes nós podemos nos enganar achando que tivemos grandes ganhos de driver, mas na verdade isso vem acompanhado das melhorias nos games. Aqui nós tivemos a melhoria do driver, mas também um patch de atualização, na verdade vários patches de atualização no Red Dead Redemption 2 que trouxeram ganhos saindo da média de 51 para 56 FPS e mínima de 40 para 45. Em Resident Evil 2 temos um pequeno ganho na média, saindo de 96 FPS para 99 na versão de novembro, mas nós estamos novamente dentro da margem de erro na casa dos 3 FPS. As mínimas também tiveram oscilações dentro da margem de erro, saindo de 81 para 84. Um pouquinho fora da margem, mas ainda dentro da oscilação. Em Shadow of the Tomb Raider nós notamos um grande ganho em relação à versão de julho, a inicial. Tivemos uma média de 66 FPS contra 73 na versão de novembro e uma mínima de 48 FPS contra 58 na versão de novembro. Já na versão 2020, uma oscilação dentro da margem de erro. Em The Division 2 nós tivemos basicamente o mesmo desempenho com pequenas oscilações dentro da margem de erro. Então, diferente do que possa ser anunciado ou do marketing, nós não tivemos nenhum grande ganho revolucionário de performance saindo da versão 19. Qualquer coisa para a versão 19. Qualquer coisa 2020. Então o que nós temos ali são sim importantes implementações que são ganhos para o usuário, mas são ganhos de software, não são nenhum tipo de ganho de performance. Nós tivemos aqui uma oscilação e tivemos até algum trabalho de driver da AMD durante o ano, mas nada absurdo. O que nós tivemos aqui foi uma oscilação dentro da margem de erro, na casa dos 3 FPS, e nenhum ganho expressivo, exceto casos como Shadow of the Tomb Raider, que tivemos algum tipo de atualização específica para o game, ou algum ganho relacionado às atualizações de drivers. Talvez nas placas mais atuais, como a RX 5700 XT, RX 5500 e até RX 5600, nós tenhamos ganhos revolucionários ou ganhos mais expressivos. Talvez em um ou outro título específico você tenha ganhos, mas não é algo que seja tão notável. De qualquer forma, como eu disse para vocês, são bem-vindos os ganhos, as melhorias que nós tivemos em relação à experiência com o driver, e se vocês tiverem curiosidade sobre algum recurso adicional, nós podemos trazer o vídeo para vocês. E se vocês tiverem curiosidade para ver também a performance dos modelos da NVIDIA, nós podemos trazer para vocês um vídeo específico mostrando um pouco a oscilação dos ganhos ou das perdas de desempenho que possam ocorrer nos drivers que nós testamos durante todo o ano. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, clica no sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixe o seu comentário. Diga se você quer ver a performance também das placas de vídeo da NVIDIA, qual placa especificamente, você quer em qual game, e me diga se você achou revolucionário ou se não faz muita diferença para você as alterações que nós tivemos no driver da AMD.
Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!